aí, primeiro ano, como vai todo mundo? Animados, aproveitando a quarentena para estudar, porque tempo bom é tempo produtivo, né? E agora nós temos tempo, agora nós temos cabeça livre, dá para dividir o tempo, dormir mais um pouco pela manhã, estudar à tarde, dá para divertir, né? Mesmo dentro de casa. Então hoje é a nossa primeira videoaula de filosofia, mas é a aula que finaliza o conteúdo introdutório que está tratando aí da mitologia, da passagem do mito ao logos, né? Porque aí logo depois, na próxima aula, já entraremos na filosofia pré-socrática. E aí eu fiz algumas anotações sobre aquela atividade que nós fizemos, sobre o slide, né? Para esclarecer mais as situações. Então eu queria inicialmente dizer que, embora se diga que a filosofia nasceu na Grécia, ela é muito anterior a isso. A filosofia é bem antiga, só que em outras regiões a filosofia estava muito associada à religião, à mitologia. Então não se considera isso. Por que se considera o nascimento da filosofia na Grécia? Porque na Grécia, o reconhecimento da Grécia como berço da filosofia se deu em detrimento do aspecto mais científico da filosofia grega. Nas outras partes do mundo, as doutrinas filosóficas se mostravam muito mais ligadas à religião do que propriamente à filosofia. O que é mitologia? O que é mito? Vocês escutam comumente isso está associado quando você diz, isso é mito. Quando se diz que isso é mito, geralmente você está querendo dizer que é uma história falsa, uma historinha. Mas essa é uma explicação do senso comum. No meio acadêmico não é assim que se considera a palavra mito. No meio acadêmico, o termo não denota geralmente um julgamento quanto à sua verdade ou falsidade. No estudo do folclore, por exemplo, o mito é uma narrativa sagrada que explica como o mundo e a humanidade vieram a ser como são atualmente. Muitos estudiosos em outros campos usam o termo mito de uma forma um pouco diferente. Em sentido amplo, a palavra quer dizer qualquer história tradicional. Aí nós poderíamos dizer, quando eles queriam ofender alguma religião da antiguidade, eles diziam que aquilo era mitologia, era um mito. Isso não agradava muito, porque está envolvido aí o sagrado, está envolvido a fé da pessoa, está envolvida a crença. Mas essa palavra o mito já foi associado à religião. Mito e logos, ou seja, a imaginação, aquela crença e a razão são duas metades da linguagem e são duas funções que são fundamentais para a vida humana. Então, religião e ciência desempenham um importante papel na vida humana. Viver sem religião, quando você pega ali os filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, ele diz, Deus não existe. Mas se o homem chegar à conclusão absoluta de que Deus não existe, que ele está abandonado no mundo, que não tem ninguém que olhe por ele, ou ele enlouquece ou ele suicida. Nós necessitamos dessa crença, mesmo que seja no mito, de historinhas para justificar. Preste atenção como as pessoas falam. As pessoas religiosas, quando alguém morreu, ela diz, Deus quis assim. Quando ela quer muito uma coisa, ela diz, se Deus quiser. Então Deus está fundamentando tudo. Deus quis assim. Muitas vezes nem foi Deus que quis assim. Muitas vezes a pessoa não teve competência. Ou a pessoa perde algo de muito valioso. Fala assim, isso foi um livramento de Deus. Pode ser que não seja, pode ser que seja. Então o Pierre Grimald, ele traz uma relação aí. Isso eu dei na aula anterior, foi naquele slide. Uma relação entre mito e logos. Então, o mito é uma verdade fantasiosa. O que isso quer dizer? O homem tinha que explicar a morte. Vocês vão ver isso num vídeo hoje com a Viviane Mosé. Ele tinha que explicar a morte. A morte é muito dolorosa. É algo desconhecido, é um mistério. Então, para justificar a morte, ele cria histórias. Ele vai criar histórias para justificar a morte, para justificar o porquê das tempestades, o porquê das catástrofes, o porquê do coronavírus. Tem diversas histórias não comprovadas
que podem ser verdadeiras ou podem não ser verdadeiras, mas não são comprovadas cientificamente. Então a filosofia, ela busca isso, uma verdade que tem uma argumentação sólida para provar que aquilo é uma verdade. Muito embora a verdade que a filosofia encontra hoje, amanhã já pode não ser verdade mais, porque o mundo está em movimento. Tudo que você descobre, a ciência descobriu algo hoje. Quando é daqui a 10 anos, a ciência já descobriu outra coisa, uma outra verdade que desmonta a anterior, né? Enquanto mito, você pode acreditar ou não, conforme sua vontade, pela sua fé, ou porque você quer acreditar. No caso do Logos, ele é verdadeiro, mas não é sempre verdadeiro. Quando você vai estudar a lógica, você vai ver que na construção da sua argumentação, você pode encontrar premissas falsas e tentar convencer, e até conseguir convencer de um argumento falso através de uma construção de argumentos válidos, de uma estrutura muito bem feita. Mas o Logos é razão pura, ele não envolve emoção. O mito envolve emoção. Observe, a força da narrativa mítica, ela está no impacto que ela causa sobre a sensibilidade humana. Ela atinge a estrutura mental das pessoas, a estrutura mais profunda. Ela atinge o inconsciente e leva a pessoa a se identificar com aquelas histórias, e aí elas passam a acreditar. Como se deu essa passagem do mito ao Logos, né? Essa passagem não se deu rapidamente, de uma vez só, né? O mito e a religião, por exemplo, estiveram juntos com a filosofia, lá no surgimento da filosofia grega, e ainda continuam até hoje. Então, se você for olhar, cada religião, ela traz uma historinha, por exemplo, para explicar o coronavírus. Se você for buscar nas linhas esotéricas que acreditam em disco voador e que estão chegando extraterrestres na Terra, eles têm uma explicação para isso. Tem uma história para contar. Se você for lá no espiritismo kardecista, também tem uma explicação. Se você for buscar nas religiões como Umbanda, Candomblé, eles também vão ter uma explicação. O catolicismo, o cristianismo, na parte dos evangélicos, cada um tem uma explicação. Essa explicação seria mitologia? Se você associar que mito é uma narrativa sem comprovação científica e que também é importante, então poderia associar a religião com mitologia. A mitologia existe ainda nos dias atuais? Sim, existe, está lado a lado ali. Mito e Logos estão lado a lado, ainda existe. No período do surgimento na Grécia, a filosofia englobava tanto o pensamento filosófico quanto o científico. Ou seja, os filósofos criavam teorias que buscavam não apenas esclarecer a razão da existência das coisas, mas também buscavam esclarecer a origem do mundo e o processo de funcionamento de tudo que existia. Por exemplo, Tales de Mileto e Pitágoras se dedicaram ao estudo da geometria. Aristóteles se dedicou ao estudo dos problemas da física e da astronomia, ou seja, eles se dedicaram a temas que interessavam tanto a cultura quanto a sociedade da sua época. Se você for pegar ali na filosofia, todas as outras áreas surgiram da filosofia, o direito, vamos lá, física, biologia, química, psicologia, sociologia, direito, tudo isso veio da filosofia. Então eu trouxe aqui só essa prévia, estou trazendo aí para vocês um vídeo da filósofa e psicóloga Viviane Mosé, brasileira, um vídeo muito bom, intitulado Ser ou Não Ser. E estou trazendo hoje apenas 3 questões sobre esse vídeo. O vídeo tem apenas 10 minutos e ele traz essa questão do surgimento da filosofia.